Efésios capítulo 4. Livro de Efésios diz assim, capítulo 4. Pode aumentar um pouquinho o meu retorno aqui, por favor. Só o meu retorno, por gentileza. Obrigado. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos ler juntos agora? Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não dá para dissociar, irmãos e irmãs, a teologia da vida. Teologia e vida caminham juntos. Ensino e prática caminham juntos. Ortodoxia, que é a nossa compreensão a respeito do que nós cremos, e ortopraxia, que é a prática daquilo que nós cremos, e ao exercitá-la, nós estamos vivendo na dinâmica do Espírito de Deus e para a glória de Deus, também não dá para dissociar, não dá para separar. O livro de Efésios é um livro que enaltece essas duas realidades que faz parte da vida de um cristão, que faz parte daqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos o que nós chamamos de ensino. Paulo está ensinando. Obviamente que a partir do capítulo 4 também temos ensino, mas esse ensino do capítulo 1 ao capítulo 3 está muito ligado exatamente ao que Deus fez em nós. Paulo está ensinando, Paulo está dizendo que nós fomos elegidos em Cristo Jesus, elegidos antes da fundação do mundo. Paulo estava dizendo de que eu e você fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. Paulo está dizendo de que eu e você andávamos e éramos pessoas mortas em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Então nós fomos alcançados pela graça de Deus. Paulo também diz, até o capítulo 3, de que não há mais separação, não há mais distinção entre judeus e gentios, porque a parede da separação do templo foi rompida, o véu se rasgou de cima a baixo, e eu e você temos livre acesso. Agora todos nós participamos e somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando sobre isso, ele está ensinando a igreja a respeito disso. Mas a partir do capítulo 4, Paulo vai deixar de falar de maneira mais em termos de exposição, e Paulo vai tratar mais numa perspectiva de exortação. E Paulo começa falando exatamente de uma exortação fundamental na vida da igreja, que eu e você precisamos preservar a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, a unidade do Espírito. Nós fomos chamados para isso. A natureza da unidade não foi provocada e estabelecida por nós, a natureza da unidade foi Deus que estabeleceu, mas eu e você estamos sendo desafiados e chamados a preservar esta unidade. Por isso Paulo começa a falar e expressar uma palavra importantíssima a respeito da unidade. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. A palavra rogos nesse texto é importantíssimo, é como se Paulo estivesse fazendo uma súplica. Ele usa um termo grego chamado paracaléu, que significa orientar, significa acompanhar, aconselhar. É parecido exatamente esse termo, é correlato com a expressão paráclitos, quando se refere ao Espírito Santo de Deus, não na perspectiva do pneuma, no sentido de soprar o Espírito sobre nós, mas a ideia do paráclitos, que também é uma expressão dada ao Espírito, refere-se exatamente ao aconselhar, a orientar. Então Paulo está dizendo: eu estou aconselhando vocês, eu estou chamando vocês, eu estou gemendo para que
nós como igreja, possamos viver de modo digno da vocação com que nós fomos chamados. E ele diz que nós devemos viver nessa dimensão, porque se ele que é prisioneiro em Cristo Jesus, e ele está dizendo algo importante, porque ele não está falando que ele é prisioneiro de César, nem do imperador, e nem de Roma, mas ele é prisioneiro de Cristo Jesus, e ele então faz esse chamado, e o chamado se torna algo prático, porque ele diz que se nós somos de Cristo, agora nós devemos andar segundo o curso de Cristo, e de maneira digna. A palavra andar no texto original, nessa expressão é peripatel, que significa aquele que anda junto e orienta e está do lado. Era o ensino de Jesus. Jesus, quando andava com os seus discípulos, ele ensinava de forma peripatética. Enquanto ele andava no meio das pessoas, ele então compartilhava as verdades do reino de Deus. O que Paulo está dizendo é que nós devemos andar segundo o curso, segundo a vontade de Deus. Nós não andamos mais segundo o curso deste mundo. Eu e você já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então o nosso andar agora é segundo o curso, sob a ótica de Deus. Por isso que nós precisamos andar de modo digno. Andar de modo digno significa como se fosse uma balança, e nessa balança tivesse de um lado a vida de Deus e do outro a nossa vida. Ele está dizendo de que a vida de Deus tem que estar na nossa vida, e a nossa vida tem que estar na vida de Deus, e isso tem que ser em equilíbrio. Paulo está dizendo isso para que eu e você possamos andar segundo a vontade de Deus, e nesse Deus maravilhoso que nos redimiu, que nos alcançou de forma digna. E aí ele começa a falar das virtudes dessa gente que anda segundo a vontade de Deus, que anda diligentemente buscando preservar a unidade. Diligentemente significa andar esforçadamente, ir à exaustão, mas buscando preservar esta unidade. Irmãos, é certo que a nossa comunidade, a nossa igreja tem várias nuances. Tem gente aqui que bate palma, tem gente que não bate palma, tem gente que levanta a mão, tem gente que não levanta a mão, tem gente que canta alto, tem gente que não, tem gente que adora a Deus, mas de maneira mais introspectiva, outras mais extrovertida. Mas isso tudo, quando a gente fala de unidade, está no campo que orbita, é periférico. O que nos une mesmo, o que nos faz caminhar juntos a despeito de todas as nossas diferenças, é a ação de Deus em nossas vidas, e o Deus que habita em nós. Nós fomos redimidos. Quando a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós, após ouvirdes o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, foste selado com o Santo Espírito da promessa. É o que nos une, é esse selo de Deus na nossa vida. Nós somos do Senhor Jesus Cristo. Não importa o seu jeito, não importa a sua maneira, o que nos une aqui neste lugar é a pessoa santa bendita de Jesus. Então nós precisamos viver essas virtudes. Como que nós podemos preservar essa unidade? Primeiro, Paulo começa a falar que nós temos que fazer isso agir com toda humildade. O texto está dizendo, está falando a respeito disso. No versículo 2 ele diz, com toda a humildade. Eu gosto muito da ideia bíblica de humildade, quando a gente lê Mateus capítulo 5, versículo 3, quando o Senhor Jesus, no monte da bem-aventurança, ou das
de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra humilde ali é uma palavra grega chamada pictos, que significa alguém que está completamente desnudado, alguém que está totalmente desprovido de tudo e vive numa única dependência. Se a gente quer preservar a unidade, nós precisamos ter um coração humilde. Humildade significa, primeiramente, colocar Deus em primeiro lugar, colocar o próximo em segundo lugar e nos colocar em último lugar. Isto é humildade. Se a gente quer preservar essa unidade desta igreja, e nós sabemos que essa igreja tem experimentado isso, nós precisamos ter um coração humilde. Segundo, nós precisamos ter também e agir com mansidão. Mansidão. Eu gosto muito do texto original quando fala de docilidade. Nós temos que ter doçura no coração. Irmãos, há muitos corações hoje azedados pela vida. Pessoas que não têm, não controlam-se pelo poder do Espírito Santo, ao contrário, são pessoas incontroláveis. Há muitas pessoas que, por conhecer a respeito dessas perspectivas de temperamentos, dizem: eu sou sanguíneo e por isso eu ajo dessa forma. Eu sou colérico, por isso eu sou brabo mesmo. Irmãos queridos e irmãs, quando nós diagnosticamos os nossos temperamentos, eles não são para legitimar as nossas atitudes carnais. Uma igreja que quer viver em unidade, ela precisa ter um coração dócil, controlado, na paz. Por isto que unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é algo externo. Uniformidade tem a ver com a forma. Mas unidade é algo orgânico, é algo intrínseco, é algo interno. Unidade é um sentimento e, mais do que isso, uma ação que parte de dentro para fora, não é de fora para dentro. Por isso que nós temos que lutar com todas as nossas entranhas para preservar a unidade. Porque quando nós fazemos isto com humildade e com mansidão, Deus é glorificado. E ele continua dizendo: e com toda longanimidade. O termo longanimidade é macrotimia, do grego, significa ânimo longo. É quando a gente espicha mesmo o nosso ânimo. Irmãos queridos, o que tem de irmãos, pavio curto, não está na história escrita em qualquer outro gibi, não existe isso. Tem irmãos que tocou, sai faísca. Tem irmãos que estão aqui hoje, já estão olhando no relógio dizendo: eu vou matar esse pastor. Mas eu quero pedir para você hoje aqui, seja longânimo, calma. Então eu preciso preservar a unidade com humildade, com mansidão, com longanimidade e de maneira diligente, diz o texto, diligente, esforçadamente, lutando pelo vínculo da paz, porque, irmãos, é algo lindo esse texto, porque esse texto fala de que tudo isso tem que ser com amor. E a palavra amor nesse texto maravilhoso é ágape, amor incondicional, amor de Deus. Sabe por que o inimigo não prevalece sobre a igreja?
Sabe por que o inimigo tem ojeriza da igreja? Sabe quando o inimigo começa a tremer e ter medo e pavor da igreja? Quando a igreja vive plenamente em unidade. Então eu convoco esta igreja a cada dia a viver em unidade, e nós não temos dúvidas que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muito bem, são virtudes. E Paulo continua esta exposição, fruto de uma exortação. A partir do versículo 4, 5 e 6, ele vai fazer algo lindíssimo. Aí é teologia pura. Paulo vai mencionar a Trindade como sendo um instrumento pedagógico de ensino. Hoje falamos muito sobre a Trindade. O pastor Zé João disse que não dá nem para entender. Mas o capítulo 1 de Efésios fala sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Paulo elucida novamente, nesses 3 últimos versículos do capítulo 4, de 1 a 6, de maneira lindíssima. Ele começa falando: há um só Espírito. Há um só Espírito. Ele está evocando a Trindade. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, que nos redimiu, que nos lavou. Você agora é alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Foi o Espírito Santo que convenceu você e a mim dos nossos pecados, que nos fez perceber quão pecadores que somos e quão necessitados que somos da graça de Deus. Então, esse Espírito nos move a viver esta santa e bendita vocação de viver para Deus. Mais do que isso, esse Espírito nos coloca e nos põe dentro do corpo. Não o corpo vivo, visível, mas o corpo invisível. Aquele corpo que foi transformado pelo sangue do Cordeiro. Eu e você fazemos parte. Esses irmãos queridos que vieram à frente e professaram sua fé em Cristo Jesus, eles estão declarando isto: eu não faço parte da igreja visível, eu faço parte da igreja invisível. Eu estou na igreja militante, mas um dia eu estarei diante do Cordeiro como igreja triunfante para a glória de Deus. Algo extraordinário. Mas ele continua dizendo: há um só Senhor. Há um só Senhor. Senhor, Kyrios. Esse é o termo grego, Kyrios. Quando os romanos olhavam para César e diziam: César é Senhor. O imperador é o ser supremo divino. Os cristãos, em meio a toda a perseguição, diziam: não. Eles eram contundentes: não. Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que reina. Ele está sobre todos. Esse Jesus Cristo nos leva a viver na dinâmica da fé. Por isso há uma só fé. E por isso há um só batismo. Não é o batismo com água ou nas águas que esse texto está elucidando. Mas ele está falando do batismo do Espírito, com o Espírito. Algo extraordinário. Nós temos esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que nos impulsiona a viver pela fé. Essa fé é fé na palavra de Deus, e nós somos e fazemos parte de um corpo, e esse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo, agora esse corpo também exala, expressa de que nós fomos batizados com o Espírito, pelo Espírito, para a glória de Deus. Você foi selado com o Santo Espírito de Deus. Quando alguém sela uma carta, ela tem um endereço. Quando alguém não sela uma carta, ela não tem um endereço. Mas quando se sela uma carta, ela tem endereço, ela tem uma trajetória, ela tem um destino. Quando o Espírito Santo nos selou,
Foi estabelecido na minha vida, na sua vida, como peregrinos nesta terra, um destino. E ninguém pode impedir que cheguemos nesse destino, porque nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Esse destino é a eternidade com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O nosso destino não se limita a este mundo. Paulo disse: se nossa esperança se limita a apenas esta vida, nós somos os mais dos infelizes de todos os homens. A nossa esperança não está neste mundo. Este mundo tem uma esperança efêmera, passageira. A nossa esperança está em Cristo Jesus, e um dia estaremos face a face com Ele, para a glória dEle e para o louvor da sua glória. E ele termina dizendo: há um só Deus e Pai. Há um só Deus e Pai. Pai que age no meio de nós, que está sobre nós, e que intervém em nossas vidas e age através de nós. Esse é o Abba Pai. Esse é o nosso Pai querido. É esse o Pai que você se filiou. Meu irmão, minha irmã, você não é bastardo. Você não está alheio à margem da vida. Jesus Cristo te alcançou e você tem agora um Deus que é Pai. Deus é Pai de todos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos um Pai, e esse Pai jamais irá nos desamparar e não irá nos abandonar, porque Ele é Pai. Esses são os alicerces. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, porque se nós vivenciarmos isso, nós iremos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que Deus abençoe sua igreja hoje, e que saímos daqui como uma igreja unida no Senhor. Amém?